Também vamos louvar o 310. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Já no toda dor. É, esse é o 310. É o 310. É o Redentor que veio nos salvar e nos destruiu das ondas deste mar. A todos os que crê, vitória lhe dará, também real poder, em gozo lhe dará. Avante eu vou, avante eu vou, pra entrar no céu a divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. A igreja, Salvador, ao céu me levará, destruidor, o seu amor sem par. Abraão, Isaque, Redentor, eu aqui serei ao lado somente serei. Avante eu vou, pra entrar no céu a divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Já soará o nosso Criador, levará dos santos do Senhor, glória e poder, fiel aqui serei, por viver, breve voltarei. Avante eu vou, pra entrar no céu a divina mansão. Tenho um gozo no profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Graças a Jesus, a fim de me levar, aleluia, o seu amor sem par. Abraão, Isaque, Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, só nele voltarei. Avante eu vou, pra entrar no céu a divina mansão. Tenho um gozo profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Também vamos louvar o 310, não, 304. Aleluia, glória a Deus. 304. Já no toda dor eu vou a cantar, o Calvário ao pecador sempre apontar, presta salvação me parece grandor, mas Jesus minha luz fez de vencedor, a face adorada
Pó da luta governar, está Jesus também. Senta sua mão sobre nós ali. Se assim, se por mim, Cristo vela aqui. A igreja se adorada de Jesus verei. Com a igreja amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. Mas Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Se das ondas estou sem luz, quase ao perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo braço do mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a igreja amada, no céu estarei, na mansão dourada, e não vou cantar. Mas Jesus, minha luz, que Ele quis salvar. Glória a Deus. Vamos louvar também o 151. Com esse vai 4, né? Glória a Deus. Aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica aos pés de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gosto pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de este for. Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Ouvir a voz eu quero, e nesse mesmo som.
aleluia. Vamos louvar mais um. Vamos louvar o 25 da harpa. Aleluia, glória a Deus. Tu és bom, tu és tudo pra mim. Fosse morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sei tudo pra mim. Quero te dar louvor, pois é rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande Consolador. Ó Ungido de Deus, traz paz e perdão. Salvação, vida tem para os seus. Em mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia, né? Esse hino traz uma mensagem bem bonita pra gente, né? Traz paz e perdão, né? Glória a Deus, eu preciso. Aleluia, glória a Deus. Também vamos louvar o 577. Glória a Deus. Aleluia. Em fervente oração veio teu coração na presença de Deus é amar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Via de amor te fará o Senhor, atendei da oração da aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz
quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Glória a Deus, né? Quando tudo em você deixar no altar nessa tarde. Também vamos louvar o último hino. Vamos louvar, glória a Deus, o 107. Glória a Deus, ela que nessa tarde eu e você venha ficar firme na presença do Senhor, né? Glória a Deus, ela que nada venha me abalar e te abalar. Aleluia, glória a Deus. Quem achou pode começar, igreja. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo glória a Deus, de batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas. Glória a Deus, aleluia. Assim, Purificação do sangue para mim. plena liberdade. Liberdade em Jesus sempre. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, Sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas do Glória a Deus, aleluia. Jesus. Glória, glória, aleluia. Com a sua cruz, Cada dia mais me alegro. ilumina a luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu convido a igreja em pé, né, para a gente ler o Salmo 91. Glória a Deus.
Aleluia. Glória, glória. Oh Espírito Santo, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra que contém descansará. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste ande na escuridão, nem a vaidade que assoia meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás a recompensa visível, porque tu, ó Senhor, é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque as suas anjos trabalham o teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles estarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás na leão, tacarás o pé do filho da serpente, porque tantamente me amou, também anularei ele, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu me esconderei. Estarei com ele na angústia e para o ele glorificarei. Abrirei a mudança alegria e mostrarei a minha salvação. Os irmãos podem sentar e quem tiver pedido oração pode fazer seu pedido. Saúde da igreja do Pai do Senhor. Amém. Oração pela minha família. Para Deus entrar com libertação, transformação e salvação. Amém. Tem mais pedido? Salve de Deus, da Pai do Senhor. Amém. Gostaria de pedir oração pela minha casa. Amém. E eu peço oração, irmã, pela filha da minha patroa no trabalho. E o menino está usando ela e peço oração pelo meu filho e meu esposo. Tá certo. Eu deve dar uma agradecer. Tá bom. Tem mais pedido, igreja? Vai pedir não, né? Glória a Deus, já que não tem mais pedido, né? Quem puder ficar em pé, fica. Quem puder ficar de joelho, fica, né? Bora fazer esse clamor ao Senhor, né? Glória a Deus. E assim oramos. Deus maravilhoso, Pai. Senhor, nessa tarde, Pai, eu te apresento, Pai. Glória a Deus, olha a questão dos desempregados, abrir porta de emprego, Senhor. Te apresento para a questão do hospital, a questão do presídio. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vai entrando em salvação, libertação, Pai. Também para a questão do desempregado. Aleluia, glória a Deus. Também, Senhor, nessa tarde, Pai, eu te apresento a questão da causa da justiça. Glória a Deus, aleluia, vai lá, Senhor, tira o papel de baixo, coloca em cima, Pai. Te apresento cada perícia, Pai. Te apresento o pedido de cada um, Senhor, nessa tarde. Que for uma salvação, vai salvando. Que for uma cura, Pai, vai libertando, Pai. Vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Aleluia, meu Deus, eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. As crianças estão com uma oportunidade. Aleluia, glória a Deus, nessa tarde, as crianças. Eu convido a missionária, né, para vir para o altar, ela vai trazer a palavra, né, glória a Deus. Quer vir para cá para o altar? Tá bom aí? Glória a Deus, aleluia. As crianças estão com a oportunidade de louvar nessa tarde. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, né? Que Deus continue abençoando esse grupo infantil. Ainda está faltando criança, né? Mas Deus sabe de tudo. Glória a Deus, aleluia. Também eu convido que está com a oportunidade também é o diaconito, né? Eu estou alegre, né? Porque hoje foi feriado, ele está em casa, né? Para dar glória e aleluia. É o mesmo, né? Meu esposo, né? Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar Salmo 30. O choro dura a noite e amanhã vem a alegria. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, O que se perde pelo ar é folha em pó, o que não serve para usar daquele anzol, e você não vive só. Você é um vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender, quem já venceu e viu direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é um vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o céu e o estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma.
abençoando o diaconismo, né? Por ele estar aqui, Deus teve encontro, né? Glória a Deus, aleluia. Deus sabe como trouxe ele na presença do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Deus sabe porque o Senhor trouxe ele, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus que é aquele que ninguém dá nada, né? Glória a Deus, aleluia. Ele está hoje servindo ao Senhor, Deus teve conta com base, né? Glória a Deus, aleluia, porque ele sofre de coração, pressão alta, diabetes, né? Não queria nada com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Deus marcou o dia e marcou a hora e trouxe ele para a presença do Senhor, estou alegre, né? Glória a Deus, aleluia, porque para eu dizer em minha casa, serviria ao Senhor, agora só está faltando meu filho mais velho, né? E eu creio que do mesmo jeito que ele trouxe meu esposo, ele vai trazer meu filho mais velho. Glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus, eu prometi a Deus. Glória a Deus, aleluia, que ia dar um culto da sua graça. Quando meu esposo aceitasse Jesus, eu dei um culto, né? E agora, quando meu filho aceitar Jesus, eu vou dar outro culto para agradecer a Deus por a vida de meu filho, né? Eu prometi a Deus que ia dar um culto da sua graça, porque ele salvou meu esposo, eu dei. E quando Deus salvar meu filho, glória a Deus, eu vou dar outro culto da sua graça para prometer ao Senhor, né? Glória a Deus, o que a gente promete ao Senhor, glória a Deus, é o Padre, né? O que você prometeu ao seu Padre, glória a Deus, aleluia. Não adianta aí você prometer algo ao Senhor e não pagar, que Ele cobra, glória a Deus, aleluia, né? É mais melhor você não prometer, do que você prometer e não cumprir, é mais melhor você não prometer nada ao Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Também a pastora Sandra, né? Ela vai apresentar o visitante e ela mesmo prova, né? Glória a Deus, ela está com a oportunidade também de provar, fazer aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração. E depois Isaac também está com a oportunidade. Aleluia. Fé, mais fé. Fala o povo de Deus, Papai do Senhor nessa tarde. Amém. Glória a Deus. Vou deixar aqui para a meditação dos irmãos. Glória a Deus, no livro de Jeremias, capítulo 33, e o versículo 14 e o 15, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça e executará juízo e justiça na terra. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus deixou uma promessa para mim e para você, que Ele vai renovar, amém? Glória a Deus. E assim eu creio. Também quero apresentar os visitantes nessa tarde. Está nos visitando a nossa irmã Betânia, amém? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E também a missionária Luzinete, da Assembleia de Deus de Belém Barreiros, amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Como que a igreja recebe, igreja? Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos dizer: oh, aleluia. Deus te ama e eu te amo, e assim você, aleluia, amém. Deus te ama e eu também, amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém. Também irei louvar o nome santo do Senhor. Conta para mim, Isaac, Rose Nascimento, as ungidas. Glória a Deus. Aleluia, glória. Aleluia. Glória, glória, Quem pode glória. ficar aqui esconder, né? Pode pedir para balançar e se esconder aí, vocês falam. A missionária também nos ajuda, a nossa irmã Betânia. Bora ajudar. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória, Nos dá glória, glória. Aleluia. Deus forte como Jeová, não há outro. Oh, glória.
que canta cheia de poder. Tem mulher de Deus aqui neste lugar. Mulher ungida pra vencer. Tem mulher de Deus aqui neste lugar. Que fala que canta cheia de poder. Oh, glória. Onde estão as mulheres de Deus? E a minha boca então glória, oh glória. Glória a Deus, né? Que Deus continue, né, abençoando, né, a pastora Sandra e todos que entram por essas portas. Glória a Deus. Também o Isaac, né, meu filho, também está com a oportunidade de louvar o Senhor com esse louvor tiradimos de oferta na casa do Senhor. E assim, olha, o Deus maravilhoso Pai, assim, eu vou abençoando cada um, Senhor, aquele que tem, aquele que não tem, Pai. Vai abrir porta de emprego, vai desbloquear aquele bolsa da família, aquela causa que está na justiça, Pai. Tira para o Pai de braço, de baixo, coloca em cima, Pai. Aleluia, Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória, Caro glória. irmão, que a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar 1 Timóteo, versículo 14. Guarda o depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém, glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus. Quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não posso suportar. Essa luta é tão grande. Estou quase a desanimar. Olha, filho, cruzarei a história que eu deixei o trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram, com cravos golpeados, aquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou. Nesta hora de agonia, até o meu Pai me desamparou. Uma lança afiada me transpassou. Nesta hora de agonia, até o meu Pai me desamparou. Nesta hora, meus amigos me desprezaram. A despeito, por desprezo, me levou.
eu pudesse entender. Meus problemas todos posso resolver. Basta somente dizer e a solução já chegou pra você. Se está doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Com Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. E agradeço pela oportunidade. Glória a Deus, né? Que Deus continue, né, abençoando o jovem Isaac, né? Glória a Deus. Também está com a oportunidade, né? Já terminou a primeira parte, agora vem a parte melhor, que é a palavra. A missionária está com a oportunidade para vir trazer a palavra. Glória a Deus, aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica aos pés. Olha, ficarei aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria antes de deixar a palavra louvar. Isaac, né? Se coloca Deus prevendo, cheio de cavalaria e elétrica para mim, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus, ele está aqui, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Onde tem paz, onde está o Deus. Glória a Deus. A igreja para louvar junto comigo, amém? Aleluia. Quando eu preciso, Chamo por Ele. ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar.
Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou o anjo pra te guardar. Não tem tempestade que ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, te deu vitória. Só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Jesus, 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 é Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por te amar. Glória a Deus. Ele desceu lá da glória, te deu vitória, só por te amar, amém? Por amor a ti, ele está dando vitória a crente nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Crente que está em posse de vitória. Eu creio, Jesus. Fica só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, que logo logo você vai estar dando seu culto de ação de graça. Eu creio, Jesus. Glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 7. Glórias a Deus. Josué, capítulo 7, versículo 10. Amém? Logo está a igreja a procurar, para nós lermos juntos. O livro de Josué, ele fica depois do livro de Deuteronômio. Glória. Esse é Neemias. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 10. Versículo 7. Amém? Glórias a Deus. A igreja já encontrou? Amém. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 7. Disse então, glórias a Deus. Disse, aliás, glórias a Deus. Josué, capítulo 7, versículo 10, tá? Coloquei aqui. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Amém? Senta glorificando a Deus. Levante-se. Foi as palavras de Deus a Josué. Levante-se, Josué. Por que você está aí prostrado? Glória a Deus, Deus, aleluia. Ele está perguntando a você nessa tarde. Levante-se. Por que você está prostrado? Glória a Deus. O que te levou a prostrar-se diante do Senhor? Aleluia. Glórias a Deus. Mas para nós entendermos essa palavra, nós vamos voltar um pouquinho mais à frente, onde lá no versículo 2 a palavra do Senhor diz que sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém e leste de Betel, e ordenou-lhes: subam
e espionem a região, os homens subiram e espionaram a Ai. Glória a Deus. Houve uma ordem para se atacar a cidade de Ai. Eles já tinham saído de uma guerra contra Jericó e agora faltava atacar Ai. E eles estavam ainda em Jericó. Jericó já tinha sido destruída. E Josué disse, separou os homens e disse, olha, vai espionar a terra. Vai espionar Ai. Será que a igreja do Senhor, ela está se preocupando em espionar o seu inimigo? Glória a Deus. Ou será que é só o inimigo que está 24 horas espionando a igreja do Senhor? Aleluia, glória a Deus. É necessário que nós, povo de Deus, também espionemos as artimanhas do inimigo. E principalmente quando ele estiver em silêncio e não estiver acontecendo nada ao nosso redor, nós devemos estar de tocaia. Tem alguma coisa errada acontecendo. E Josué dá a ordem ao povo, separa alguns homens e vai lá, espiona aquela cidade. E quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie os 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Você sabe qual é a derrota, muitas vezes, de muito cristão? É que ele não dá crédito ao inimigo que o rodeia. E muitas vezes, dependendo da situação, do probleminha que estão passando, tem muitos cristãos que não estão dando crédito ao que o inimigo está fazendo. Ah, é só uma besteirinha só. É só um probleminha só. É só uma tribulaçãozinha só. Então não vai ser preciso eu orar muito. É tão pequenininho o problema que eu estou passando. Então não é preciso eu jejuar. Para que jejuar diante desse problema que eu mesmo resolvo? Para que me consagrar diante de uma situação dessa? Não, não é preciso me consagrar. Não é preciso eu estar indo muito à igreja. E o problema está lá, bem pequenininho. E você olha para o problema e diz assim, esse problema não precisa eu estar fazendo propósito, porque eu mesmo resolvo. Tem muitos crentes nessa situação. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Quando eles chegaram diante de Ai, que eles viram a quantidade de guerreiros que tinha, de pessoas, eles voltaram para Josué e disseram, olha Josué, não é preciso você ocupar o exército todo de Israel. Deixa os homens descansar. Já vieram de uma batalha. Estão muito cansados. Escolhe somente 3 mil homens, 2 mil, 3 mil homens. Não precisa você usar o exército todo. O exército precisa descansar mais. Tem crente descansando tanto. Tem crente que está descansando tanto diante das circunstâncias que os rodeiam. E ali Josué disse, então nesse caso vai só 2, 3 mil homens, a cidade é pequena e vocês vão vencer esta batalha. E a palavra do Senhor diz que por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga. Vocês creem? Aqueles homens, aqueles pouquinhos homens, puseram o exército de Israel em fuga. Colocaram o exército de Israel para correr. Como pode? Um povo que vivia vencendo guerra em cima de guerra. Você sabe qual é a maior derrota do cristão?
cristão é quando ele está confiante demais. Tem muitos crentes que estão tão confiantes, porque já venceu tantas batalhas, que quando está diante de uma batalha pequenininha, ele descansa, ele se acomoda. Foi o que aconteceu com Israel. Israel, ele não estava preparado para perder a guerra. Porque todas as cidades onde Israel chegava, que era o povo hebreu, eles venciam a guerra. O povo hebreu, onde chegava, era terror para aquela humanidade. Para você ter uma noção, a prostituta Raabe, quando ela soube que os hebreus iam atacar Jericó, ela temeu, ela sabia que aquele povo ia derrotar Jericó. Por isso que ela pediu proteção àquele povo, acolheu aqueles homens. Porque a fama dos hebreus já ia longe demais. Tem crente que está se deixando levar pela fama. Ah, porque não mexe naquela mulher, que ela é uma mulher de Deus. Ah, ninguém toca em mim, viu? Ninguém toca em mim não, porque eu sou ungida do Senhor, eu sou serva do Altíssimo. Já está confiante demais. E não está mais nem dobrando o joelho para buscar o Senhor pelas madrugadas. Porque acha que uma simples oração, um louvor que louva em casa, uma visita que faz ao ciclo de oração, já é o suficiente para enfrentar os seus inimigos. Mas nessa tarde eu digo, ainda é pouco. A tua oração ainda é pouca. As tuas madrugadas ainda é pouca. O teu jejum ainda é pouco. Desce mais, busca mais, procura mais. Se doe mais, se alimente mais, louve mais. Não menospreze o teu problema que está diante de ti. Porque ele pode colocar você ou eu para correr. Devido à autoconfiança. E foi o que aconteceu. Aquele povo de Ai colocou os hebreus para correr. E chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até o Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Veja, eles feriram o povo hebreu na descida. É quando o crente está descendo, é quando o crente está relaxando, é quando o crente está se desanimando, é quando o crente está vacilando. Não é quando o crente está no vale, não. Porque tem crente que está passando no vale, mas está forte. Mas o perigo do tempo do crente não é quando ele está no deserto. O perigo do crente não é quando ele está passando o vale. O perigo do crente é quando ele está descendo, se distanciando, se desanimando, desistindo. Esse é onde está o perigo do crente. Foi na descida que derrotaram os hebreus. Então, naquele momento chegam para Josué. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Quando Josué vê aquele povo voltando, faltando seus soldados, todos derrotados, qual foi a atitude de Josué? Foi se prostrar diante de Deus, rasgar suas vestes e exigir de Deus, cobrar de Deus.
vezes nós não nos pegamos com Deus, questionando a Ele, perguntando: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não falto a um culto na igreja. Eu procuro estar presente em todos os cultos. Eu faço a obra. Eu procuro louvar. E porque o Senhor está permitindo que aconteçam essas coisas comigo? Por que eu perdi esta batalha? Por que está acontecendo tantas coisas no meu casamento? Por que a minha família está sendo destruída? São tudo interrogações que os crentes muitas vezes fazem e questionam a Deus. Porque nós cristãos que achamos que estamos certos diante de Deus. Porque nós oramos, nós buscamos. Mas muitas vezes o que nos faz perder uma batalha, às vezes é um algo bem pequenininho, que está escondido dentro de nós mesmos. O nosso maior inimigo é aquele que está dentro de nós. O nosso maior inimigo não é aquele inimigo que nos afronta. É o que está escondido dentro de nós. E muitas vezes nós temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos inimigos que estão dentro de nós. Porque muitas vezes é uma mente suja. Muitas vezes é a língua que a gente não dá controle a ela. Muitas vezes é o coração cheio de rancor, cheio de ira. Muitas vezes o nosso maior inimigo é uma inveja do nosso irmão, da nossa irmã. É a soberba, é a infidelidade, é a traição. Esses, muitas vezes, são os nossos maiores inimigos, que nós tentamos esconder diante dos homens e também tenta esconder diante de Deus. Tinha algo escondido ali. Tinha algo escondido ali que Josué não sabia. Tinha algo no meio do povo dele, tinha algo no meio do exército de Josué que estava sendo escondido. E Josué não sabia. Mas Deus estava vendo tudo. Ei, tem algo que eu e você pode esconder diante dos homens, mas diante de Deus. E muitas vezes perdemos batalhas por tentar esconder essas fragilidades que está dentro de nós. E o que acontece? Naquele momento que Josué ele vê o povo dele voltando derrotado, ele prontamente rasga suas vestes e vai se humilhar diante do Senhor. E disse então Josué, veja a oração: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Veja a exigência de Josué diante de Deus. Por que fizeste? Por que tu fizeste este povo atravessar o Jordão se tu não foi com eles, se tu desse a eles a derrota? Então por que tu permitiu? Quantas vezes não passa pela nossa cabeça: oh meu Pai, por que tu permitiu isso? Não é verdade? Por que tu permitiste que acontecesse isso com a minha vida? Por que tu permitiste que acontecesse isso com o meu filho?
emprego? Por que o Senhor permitiu que o meu esposo fosse embora de casa? Por que o Senhor permitiu que meus filhos vivessem nas drogas? Por que o Senhor está permitindo isso, Pai? O Senhor não está vendo não que eu estou fazendo a obra, estou fazendo tudo direitinho, mas por que o Senhor está permitindo tanta coisa? Essa foi a oração de Josué diante de Deus, diante de um exército derrotado, expulso de uma cidade tão pequenininha. Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Veja a que ponto Josué chega diante de Deus. Que Deus é esse que está permitindo que eu seja destruído? Que Deus é esse que está permitindo que eu passe por esta humilhação? Ah, como tem tantos crentes orando assim. Como tem crente orando assim. Eu mesma já orei assim. Eu mesma já cobrei tanto de Deus. Até eu ver o que estava realmente causando tanto sofrimento na minha vida. Aí sim, eu disse, eu tenho que lutar agora contra mim mesmo, contra meus pensamentos, contra minhas intenções, contra meus desejos. Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão, que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Josué estava dizendo a Deus, por que não deixasse nós no Jordão mesmo? Quantas vezes nós não chegamos a perguntar a Deus, por que o Senhor nos tirou daquela vida acomodada e nos trouxe para essa situação? Por que o Senhor nos tirou daquela cidade? Eu estava tão bem ali, o Senhor me trouxe para esse lugar, para quê? Para sofrer? Por que o Senhor me tirou da minha casa? Por que o Senhor me colocou dentro dessa igreja? Foi para ser humilhada? Quantas perguntas quando nós estamos derrotados, quando nós estamos cercados por problemas, por situações que nós não podemos resolver e achamos que Deus ele teria que resolver por cada um de nós. Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Olha o medo. Aí começou a vir o medo. Josué começou a sentir medo. Medo que o povo restante que rodeava a terra viesse agora dizer, olha, os hebreus foram derrotados por aí. Os hebreus agora estão fragilizados. Agora vamos contra eles. Quando nós estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor, quando a nossa consciência nos acusa de algo que o Espírito Santo está cobrando, desfaz, se afasta, se desprende, não continua, e nós permanecemos no erro, a primeira coisa que nós sentimos é insegurança, é medo, porque nós não sentimos mais o espírito de fortaleza, sentimos agora o espírito do medo. Será que vai dar certo? Será que eu devo prosseguir? Será que eu devo insistir? Essa estava a situação de Josué. Diante de Deus, Josué ele não se conformou com a derrota,
Preparados? Ah, ninguém toca em mim não. Mas o diabo sabe a minha e a tua falha. Ele sabe a nossa fragilidade. E ele sabe aonde nos atacar. Ele sabe aonde nós estamos deixando a porta aberta. Ele sabe onde tem brecha. É por isso que de vez em quando, dentro das igrejas, Deus permite que caia a máscara, tire capa. Mas se nós olharmos direitinho, Deus tem falado ao seu povo antes dele ser envergonhado. Eu acredito que essa igreja que eu estou diante dela hoje, ela não esteja nessa situação. Mas como a palavra de Deus é uma palavra renovada, e muitas vezes Deus sabe o que vai acontecer com nós amanhã e nós não sabemos. Muitas vezes a palavra vem para nos proteger, nos alertar. Você sabe lá o que o inimigo está preparando para mim ou para você? E de repente você encontra numa situação de um plano maligno e você se lembra, não vou cair não. Porque ontem na igreja, Jesus está voltando. Deus falou comigo e eu estou preparada. O crente, ele tem muitas vezes que entender. Muitas vezes nós que estamos aqui pregando, muitas vezes tem crente que diz assim, por que esse pregador está falando isso? Eu não sou assim, mas você sabe o que vai acontecer com você amanhã? E se essa palavra está nos preparando para um plano diabólico que vai nos enfraquecer amanhã? E diante dessas palavras, que hoje você vai sair daqui alimentada, você não fecha a porta e o diabo vai tentar abrir. Esta é a minha visão. Glórias a Deus. Por isso que nós não devemos menosprezar nenhuma palavra que Deus fala conosco. Mesmo que a gente não esteja enquadrado naquela história, mas a palavra de Deus diz, cuidado, para que não seja você que caia. Não é verdade? Ele nos adverte, não é? Cuidado, para que não seja você que caia. E ele hoje está fortalecendo a sua igreja para fechar a porta que o diabo vai tentar abrir para poder entrar na minha ou na tua vida. E ele diz assim, nos cercarão no nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Veja onde Josué chegou. Ei, Deus, e agora é o teu nome que está sendo envergonhado. O Senhor permitiu que o nosso exército fosse destruído, então quem está sendo envergonhado é o Senhor. Será que alguém aqui já fez essa oração a Deus e dizer, olha, Pai, eu vou fazer, mas se tu não fizer, o teu nome que vai ser envergonhado. Não é verdade? A gente não sabe de nada. E muitas vezes Deus permite nós sermos envergonhados. E achamos que o nome dele foi envergonhado. Mas Deus, ele é Deus que não deixa os seus sem os advertir o motivo pelo qual estamos passando aquela situação. E Josué diz, é o teu nome que foi envergonhado. E é naquele momento, quando Josué fala que o nome de Deus estava sendo envergonhado, aí Deus, o próprio Deus, chega para Josué e diz, Josué, levante-se. Por que você está aí
diante de Deus, quando dobramos os nossos joelhos e levamos a oração, veja que Deus escutou Josué. Não teve pressa, ele escutou Josué. Mas quando chegou no momento que Josué diz, o teu nome é que vai ser envergonhado, aí Deus lhe basta. Isso não. Levante-se. Eu vou te dizer o porquê o teu povo, os teus homens perderam a batalha. É necessário que, além da gente dobrar os joelhos, orar ao Senhor, se levanta, pega a Bíblia e diz: Pai, eu sei que o Senhor me ouviu, porque a tua palavra me garante que o Senhor me ouviu. Está escrito que o Senhor está no trono e que o Senhor inclina os teus ouvidos para ouvir a minha oração. Agora eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E abre a Bíblia. Se você ler e você não entender, não te preocupa. Porque muitas vezes Deus vai te falar de outras maneiras. Não é obrigado Deus te responder na hora que você quer, não. Não é obrigado, não. Você muitas vezes vai ler a palavra, você não vai entender Deus falar. É porque Deus diz, ainda não chegou o tempo de eu te responder. Fica só em atalaia. Tu não orasse a mim, tu não entregasse, agora fica na posição de atalaia. Presta atenção que a qualquer momento eu vou te dar a resposta. E Deus dá a resposta de acordo com a vontade dele. De repente é através de um louvor, de repente é através de um versículo que alguém passa para você. De repente você está ali com o seu celular, entra no TikTok, alguém usado por Deus fala contigo. De repente ele te fala através da natureza. E de repente ele vai dizer assim, ei, desce a casa do oleiro que eu vou falar contigo. Aí é onde tu diz, eu vou descer a casa do oleiro. E muitas vezes a casa do oleiro é uma igreja, é um ciclo de oração. Hoje você desceu a casa do oleiro, porque Deus disse, vai, que lá eu vou falar contigo. E muitas vezes o desânimo, a preguiça, não quer ouvir ali a ordem do Senhor. E vai passando pela vida sem ouvir Deus falar, porque não quer parar, sensibilizar. Não, eu fiz uma oração, eu entreguei algo a Deus, eu tenho que ficar de atalaia, porque a qualquer momento Ele vai me dar a resposta. Ele não pode me pegar desapercebida. Levante-se, porque você está prostrado, Josué. Josué, Israel pecou. Olha Deus falando de Josué. Veja, olha, você já imaginou a ação de Josué quando Deus disse, Josué, Israel pecou. Você já imaginou? Quando você entra na presença de Deus, cobrando a Deus, falando que nós estamos certos, andamos na presença dEle, cobrando a Ele, dizendo que nós fizemos isso e aquilo, e de repente Deus olha para mim e para você e diz assim, olha filho, você pecou. Tem tanta gente que não aceita uma palavra de conserto, e é naquele momento que Deus está falando para o povo dele, dizendo, olha, você não está conseguindo chegar aonde você quer e eu quero, porque você está em pecado.
Hoje em dia o povo não ouve mais palavras de conselho. Mas naquele momento, Deus estava diante de Josué, dizendo: Israel pecou. Imagina o susto que Josué não teve. Como pecou? Como meus homens pecaram? Se todas as batalhas nós vencemos, somos soldados preparados, como eles pecaram? Aonde foi que eles pecaram que eu, líder, Josué, o líder, não viu esses homens pecar? O que foi que eles fizeram que eu não vi? Josué, tu não viu, mas eu vi. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Olha, Deus falando com Josué. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Imagina a cara de Josué. Imagina o susto daquele homem. O quê? Alguém dos meus homens roubou? Escondeu o quê? Mas nessa tarde, como foi falado aqui, muitas vezes a cobrança que Deus faz de nós é dentro de nós mesmos. Quantos crentes não estão roubando a Deus? Quantos não estão enfraquecidos porque estão roubando o tempo com Deus, a comunhão com Deus? Estão roubando a paciência de Deus. Estão tocando em coisas consagradas. Aleluia. Estão se misturando, fazendo o que não agrada ao Senhor. Quantos não estão assim diante de Deus? E quando vem para a igreja, é como diz aquela palavra, são sepulcros caiados, bonitos por dentro, mas bonitos por fora, mas podres por dentro. Porque só Ele conhece o nosso pensamento e o nosso coração. Quantos não estão pregando, louvando, com o coração cheio de fúria, inveja? Está roubando a paciência de Deus. Porque Deus tem falado, tira a inveja do coração, tira a fúria, perdoa, tira a mágoa. Não anda, não se senta na mesa dos escarnecedores. Ele sentar à mesa dos escarnecedores. Não é você deixar de sentar na mesa de pessoas ímpias, não. Porque se fosse esse o caso, o próprio Jesus não sentaria no meio dos ladrões, dos roubadores de imposto e dos bebarrões. Mas é sentar e se misturar e fazer o que eles fazem. Muitas vezes nós deixamos de passar momentos com a família, porque achamos que não, minha família é ímpia. Minha família é católica, serve aos deuses. Minha família trabalha em centro de macumba, eu não vou me misturar. E se Deus te mandar você se misturar, para você ser luz? E se diante de um almoço em família, que a família é toda ímpia, de repente você levanta a sua família e diz: olha, vamos orar. Ou de casa, aquela casa não tem o costume de fazer oração. Você, como luz, você faz.
E Deus chega e diz: por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. É por isso que nós, muitas vezes, não conseguimos vencer nossas batalhas, por causa do que está acontecendo dentro de nós mesmos, da guerra, da batalha. E cada um nessa tarde olhe para dentro de si mesmo e diga: eu tenho que me desprender de algo. Eu tenho que me desprender de algo. Se a tua mão direita ou esquerda te faz pecar, arranca a tua mão. Mas não é torar não com faca não. É repreender, não fazer mais. Se a nossa língua está falando demais, vamos repreender nossa língua. Pede para Deus colocar um freio na nossa língua. Feito Davi pediu: Pai, coloca um freio na minha boca quando eu estiver diante do ímpio. Pede para Deus colocar um freio quando estiver diante das pessoas que quer somente sondar você, fazer você pecar. Tu visse, fulano, o que aconteceu ali? Isso é o inimigo que manda essas pessoas a fazer nós pecar. E muitas vezes nós não contemos nossa língua. Falamos coisas que não é para falar. E quem vai falar nunca fala como nós falamos. E quando nós estamos diante de uma situação que Deus diz: agora tu paga o preço calada. Tu só pede a minha sabedoria que eu vou te dar. Não erra mais não. Não tenta te justificar não. Deixa agora, passa pelo preço. Deixa detonar tu. Escuta caladinha. Sabe o que você faz? Busca mais a presença. Procura fazer a obra. Tenta mudar. Para quando aqueles argumentos chegar diante das pessoas e diante de você, alguém vai dizer: ela não é isso que estão falando. Glória a Deus. Eu aconselho ninguém se justificar diante de um algo, de um erro que nós cometemos. Agora é dizer: não. Eu agora vou mostrar, não com palavras, mas com atitudes, que eu não sou o que estão falando. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Olha, João, eles estão fugindo dos inimigos porque eles são merecedores. Esses homens que voltaram derrotados do teu exército, o teu exército saiu derrotado porque esses homens são merecedores da destruição. E muitas vezes Deus está me dizendo nessa tarde: tu estás perdendo batalha porque tu és merecedora. Porque tu és merecedor. Olha para dentro de tu mesmo. Vê o que tu está fazendo, está agindo. Vê o teu pensamento, teu coração. Vê o que tu está fazendo, porque é tu que estás sendo merecedor dessa destruição. A palavra de Deus, ela é fiel. Se Ele diz que aonde nós colocar a nossa planta do pé, nós seremos abençoados, é porque nós seremos abençoados. Mas para sermos abençoados, nós temos que andar bem com Deus. E muitas vezes andamos todo errado com Deus e queremos que a bênção aconteça. Não pode. A palavra, ela está passando para mim. Estou recebendo também. Eu prego e recebo. E ainda está glorificando a Deus porque Ele falou comigo. Vá, santifica o povo. Vê, quando Josué escuta Deus, aí ele vai agora, ele falou para Josué o motivo pelo qual o povo estava perdendo. E agora Deus chega para Josué e diz assim: agora, Josué,
você vai e santifica o povo. E diga-lhe, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Amém? É forte. Enquanto nós não retirar o algo que muitas vezes está sendo a causa da nossa destruição, das nossas perdas, das nossas batalhas, do pagamento de preço, nós não venceremos os nossos inimigos. Vai, Josué, chama teus homens para se consagrar. Porque no meio da consagração, Josué, eu vou te revelar o que aconteceu. Quanto mais eu e você se consagra, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, quanto mais nos alimentamos e andamos conforme Deus quer, mais Ele vai revelar o oculto e o escondido. Deus, nessa tarde, Ele está dizendo à igreja dele: desce com pressa, te consagra, busca a minha presença, te alimenta da palavra, que eu hei de te revelar o oculto e o escondido. E Josué chegou lá e disse: olha, falei com o Senhor, e ele disse que no meio do meu exército tem alguém que roubou e que escondeu algo, que pegou algo que não era para ser pego. Aí cada um ali olhou um para o outro, né? Ixi, quem foi esse? Quem foi esse? Quem foi? Onde foi? Será que foi fulano? Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. O ministério, ele só cresce quando todos estão no mesmo espírito, no mesmo objetivo, buscando a presença do Senhor. Se no meio do ministério tiver uma pedra de tropeço, no contrário, Deus para a obra. E é aí que muitas vezes nós não entendemos certos reboliços. E muitas vezes Deus é necessário descer no meio do ministério, no meio da família, dentro do teu trabalho, aonde você tem, causar uma tempestade, um reboliço, soprar um vento e você fica sozinho se perguntando o que foi que houve. Filha, eu vi o que tu não visse. Eu escutei o que tu não escutaste. Eu vi os planos. Mas como tu me buscou, como tu se consagrou, então eu desci, tirei as pedras. Agora te levanta, te esforça, que eu serei contigo. Glória a Deus. Agradeça quando vier os reboliços. Agradeça quando vier os ventos. É Deus tirando de perto de você o que vai atrapalhar o propósito dele na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que andam com você até o dia que Deus quer. Já foi útil, já te ajudou, já te fez crescer, já te renovou. Mas tem causa na minha e na tua vida, tem mudança de propósito, tem nova história que aquela pessoa não vai continuar, não vai fazer parte do teu propósito. Aí Deus tira. Muitas vezes nós não entendemos. Estava tão bem com fulana e de repente acontece esse alvoroço. É porque, filha, tu vai passar por uma nova etapa. E nessa nova etapa, nem todos poderão
só aqueles que eu selecionar. Chega Josué e pede para todos se consagrarem. Consagrem. Que Deus vai revelar o que aconteceu, pelo qual o meu exército foi derrotado. E o povo desceu na consagração. O povo buscou a Deus. E o que descobre? Vamos agora voltar para o início da história. Josué 7, versículo 1. Ele diz: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Amém? Aí lá vem a causa da destruição. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Acã se apossou de joias, de bens, de ouros de Jericó, e escondeu dentro da sua tenda. A ordem foi: nada, não traz nada desses incircuncisos, destrói tudo. Mas quando eles entraram no palácio do rei, que viram aquele imenso ouro, aí disseram: oxe, não vou destruir nada, vou levar para casa e vou esconder. Por causa de Acã, o exército de Josué voltou derrotado. Por causa de Acã, teve vidas mortas, sangue derramado. Deixa eu te dizer uma coisa: não é preciso muita gente para derrotar, não. Só basta uma pessoa no meio, para Deus permitir que eu e você sejamos derrotados, para que nós venhamos nos alertar, ficar esperto. Quem está do nosso lado? Ela só vai perceber a falcatrua quando ela perder. Eu vou deixar ela perder, para ela perceber que essa pessoa que está do lado dela não é para ela dar. Eu vou deixar ela perder. Ela não ouviu os sinais, não deu ouvido quando eu estava falando. Vigia. Mas o porte, a aparência, não é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Amém? Então esta é a palavra que Deus deixa nessa tarde. Que nós venhamos a vigiar. E lembre-se, pare de passar a mão em quem está errado, principalmente dentro do teu ministério. Advertência para os pastores e pastoras. Comissão. Está tudo bem, mas tem uma rebelde. Tira. Arranca. Deixa não. Você pode pagar preço. Por causa de uma, pode destruir todo o teu exército. Amém? Que Deus te abençoe. E muito obrigada, pastora Flávia, por esta oportunidade. Não sei se foi o que a igreja quis ouvir, mas foi o que Deus quis falar. Amém?
Que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. Glória a Deus. Sei que essa palavra